Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegou o momento da pregação da palavra. E nesta oportunidade eu queria convidar aos irmãos a abrir o texto que foi lido. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus. Quantos acharam? E naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os irmãos estão acompanhando. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta oportunidade eu quero compartilhar algumas lições preciosas, importantes, sobre a vida do profeta João Batista. Quem foi João Batista? Tem alguma coisa que ele fez para tomarmos como lição na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual? É sobre isso que nós vamos refletir nesta noite. Primeiro, João Batista foi um milagre. Repete após mim. João Batista foi um milagre. Glória a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 1 de Lucas, que os pais de João Batista foram o sacerdote Zacarias e Isabel. Esse casal era tementes a Deus. Era um casal que viviam de maneira irrepreensível. Só que havia um problema, irmãos. Eles não podiam gerar filhos. Além de Isabel ser estéril, eles também eram avançados em idade. Quantos estão me entendendo? Amém? Amém. Por quê? Não é porque você é crente, temente a Deus, que você será livre de enfrentar problemas. Quem disse que crente não sofre? Quem disse que crente não adoece? Quem disse que crente não passa por problemas? Como diz um ditado, pau que dá em Chico, dá em Francisco também. A vida não é fácil. A vida é cheia de problemas, de dificuldades e de sofrimentos. Mas o Senhor nunca prometeu aos seus que seriam livres de problemas. O Senhor nunca prometeu uma vida isenta de aflições, mas Ele prometeu que a todo instante Ele vai estar conosco Glória a Deus. todos Aleluia. os dias. Aleluia. Ele prometeu que essa luta vai passar. Ele prometeu que essa prova vai passar.
Ele prometeu que o nosso corpo vai ser transformado. Ele prometeu moradia para nós nos céus. Ele prometeu que nós estaríamos para sempre com Ele, juntinhos ao lado de Jesus. Quando? Ao tocar a última trombeta. Aleluia. Glória a Deus. Porque eu não poderia dizer para os irmãos aqui agora. Agora, irmãos, é só vitória. Se Jesus não voltou ainda não é só vitória. Se Jesus não voltou ainda tem prova, ainda tem deserto, ainda tem vale. Mas, na prova, no deserto, no vale da sombra da morte, há também a presença dele nas nossas vidas. Glória a Deus. Zacarias e Isabel não podiam ter filhos. Um problema por cima de outro. A esterilidade e a idade avançada. Mas quando Zacarias estava exercendo o seu ofício de sacerdote, oferecendo incenso, intercedendo pelo povo, Deus aparece a ele por meio do anjo Gabriel. Ele fica com medo, ele fica atemorizado, mas o anjo vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, terá um filho. Glória a Deus. Porque o Senhor ouviu a tua oração. Glória a Deus. Aleluia. Zacarias já há muito tempo queria ter um filho com a sua esposa. Eles queriam ter o prazer de segurar uma criança no colo. Por isso Zacarias orou e Deus ouviu a sua oração. Aí para os homens aqui, você tem orado pela sua esposa? Deus ouviu a oração de Zacarias. O anjo, por ordem de Deus, anuncia o nascimento daquele que ia preparar o caminho do Messias. Eu estou falando de João Batista, homem que já ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. É o anjo quem diz. João vai dizer a Zacarias, olha, ou o anjo vai dizer a Zacarias, olha, o menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele nem ia ser cheio do Espírito Santo simplesmente quando nascesse, mas antes de nascer, ele já ia ser cheio do Espírito Santo. Ele já era cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas como pode? Para os homens não era possível. Para a medicina não havia jeito. Zacarias e Isabel eram estéreis. E para piorar, já velhos. Só que para Deus, irmãos, Lucas 1:37, nada é impossível. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. O Deus que nós servimos é o Deus que faz o impossível acontecer. O fazer o impossível é a sua especialidade. Aleluia. João Batista foi um milagre e você também é um milagre. Só o fato de você estar aqui para adorar, ouvir a palavra de Deus, significa que você é um milagre. Porque quantas pessoas queriam estar aqui e não podem. Às vezes por uma enfermidade ou por algum outro motivo, mas nós estamos aqui, irmãos. Somos milagres. Bendito seja o nome do Senhor.
Segundo, João Batista foi voz de Deus. Repete após mim. João Batista foi voz de Deus. Aleluia. O texto que nós vimos fala que João Batista apareceu no deserto da Judéia pregando o evangelho do reino de Deus. Aí perguntaram para ele se ele era o Cristo, o Messias, o prometido de Deus ao mundo. E ele não negou, ele disse que não era. Mas disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Glória a Deus, aleluia. Eu sou a voz do que clama. Ele não disse, eu sou aquele que clama. Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. João Batista foi voz de Deus. E você? Também está sendo voz de Deus? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Seja a voz de Deus aonde você estiver. Mas qual era a mensagem de João Batista? Qual era a pregação de João Batista? João pregava não aquilo que o povo queria ouvir, mas o que Deus mandava. E o que Deus manda, irmãos, é exatamente aquilo que o homem precisa ouvir. Ele pregava dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus pregava, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os apóstolos pregavam, arrependam-se. A mensagem sempre era a mesma. Então, por que mudar a mensagem? Por que apresentar um evangelho sem cruz? Por que falar de vida eterna sem falar do caminho apertado que leva à vida eterna? A mensagem ainda é a mesma, irmãos. Se arrependam. Isso é, mude a sua conduta, mude a rota, mude o seu estilo de vida, mude a forma de você pensar. Essa é a mensagem que nós temos que pregar, irmãos. Aí perguntaram a João, dizendo, mas o que nós temos que fazer, João? Aí João responde, quem tiver 2 capas, divide com quem não tem. Da mesma forma com o alimento. Aí os publicanos perguntaram, e nós? Não cobrem além do que vocês não devem. Sejam justos, sejam honestos. E os soldados romanos perguntaram, e nós? Aí ele respondeu, não sejam prepotentes. Não façam acusações falsas e se contentem com o vosso salário. Por que, João? Porque o machado está posto à raiz de toda árvore. E a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. É por isso que o homem tem que se arrepender. Porque o Jesus de amor está com o machado posto à raiz de toda árvore que não produz fruto. E a que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aleluia. Esse é o evangelho, irmãos, que temos que pregar, um evangelho de mudança de vida. E quem é voz de Deus, é essa mensagem que prega. Se você vê na internet, se você vê em algum lugar alguém pregando outro evangelho que não seja mudança de vida, arrependimento, mas somente portas abertas, carro do ano, entre outras coisas, cai fora. Não dá ouvidos. Cuidado para não ser enganado. O que é que o apóstolo Paulo falou?
Ele disse, se eu ou um anjo do céu descer e anunciar outro evangelho que não seja o que nós já anunciamos, que seja amaldiçoado. É sério, irmãos, a coisa é séria. E um dos sinais que antecederiam a volta de Jesus, e Jesus alertou, era que ia aparecer falsos profetas. E a Bíblia diz que, se possível, enganariam até os escolhidos. E quantas pessoas não estão sendo enganadas? Quem é voz de Deus não muda a mensagem. Glória a Deus. Eu falei que quem é voz de Deus não muda a mensagem. João Batista preferiu ser preso, ser morto, ser decapitado, a cabeça cortada, do que mudar a mensagem. Herodes, ele dizia, olha, não é lícito, não é certo você possuir a mulher do seu irmão. Aí João Batista foi preso. João Batista foi até morto. Porque ele preferiu ser morto, ser preso, do que mudar a mensagem. Do que dizer aquilo que Deus não mandou falar. Aleluia. Porque voz de Deus ainda prega que pecado ainda é pecado. Verdadeiro profeta não muda a mensagem por causa da oferta gorda, por causa de pix. Verdadeiro profeta prefere ser morto do que deixar de falar o que Deus diz na sua palavra. Pregue a palavra. Se você quer ser voz de Deus, escute aqui, pregue a palavra de Deus como ela é. Se a palavra diz que assassinato é pecado, é pecado. Se a palavra diz que a fornicação, a prostituição, o adultério, a idolatria, a inveja, a avareza, a homossexualidade e coisas semelhantes a estas é pecado, é pecado. Irmão Maicon, o tempo mudou. O tempo mudou, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E é essa palavra que temos que pregar. Quer ser voz de Deus? Pregue a palavra. Aí eu não preciso estudar não. Quando for no momento, o Espírito Santo vai me dar, vai nessa. Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar suas palavras. E como eu vou me lembrar de algo que eu não li, de algo que eu não ouvi? Temos a responsabilidade de examinar, de nos preparar. Aí o Espírito Santo nos capacitará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Terceiro, João Batista era humilde. Repete comigo. João Batista era humilde. Glória a Deus. Como eu gosto de ver os irmãos prestando atenção. A Bíblia diz, irmãos, que João Batista, ao ver que o povo pensava que ele era o Cristo, ele então começou a pregar, dizendo, eu os batizo com água para perdão de pecados. Mas depois de mim vem um que é maior do que eu, o qual não sou digno de me abaixar e desartar as correias das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. O povo pensava e perguntaram até a ele, você é o Cristo? Aí ele, percebendo aquilo, diz, olha, eu batizo vocês com água, mas vem um aí que é poderoso mais do que eu. Ele batizará vocês com o Espírito Santo.
Aleluia. Glória a Deus. E quando Jesus foi ter com João Batista para ser batizado por ele, João olhou para Jesus e disse: olha aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí, quando Jesus pediu para ser batizado por ele, ele disse: é eu que preciso ser batizado por ti, e o Senhor é quem vem a mim. O que é que isso mostra? Isso mostra a humildade desse homem de Deus. João Batista era humilde. Ele reconhecia que era apenas uma voz. Ele reconhecia que era ele que precisava ser batizado por Jesus. Ele reconhecia que ele era apenas o mensageiro. E não aquele que envia o mensageiro. Glória a Deus. Aleluia. Em outra ocasião, disseram a João Batista que Jesus estava batizando e que todos iam ter com ele. Vão dizer para ele: olha, o Jesus que o Senhor tinha falado está batizando ali. E todos vão ter com ele, como quem diz, está batizando mais do que você. Está batizando mais do que você. Mas João Batista não sentiu ciúmes. Ele não ficou triste. Ele não ficou abalado porque todos iam ouvir Jesus pregar e ser batizado pelos seus discípulos. Mas ele disse o seguinte em João 3:27. Ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, Jesus. Mas o amigo, que sou eu, alegro-me muito com a voz do esposo. Assim, pois, a minha alegria está cumprida, completa. Sabe o que está dizendo? Não fique triste, não. Fique muito alegre. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh, aleluia! Que ele cresça e eu diminua. Porque tem gente, irmão, que fica chateado quando vê alguém pregando mais do que ele. Tem gente que fica chateado quando vê alguém cantando mais do que ele. Tem gente que fica bravo quando vê alguém sendo usado por Deus mais do que ele. Mas não fica com ciúmes, não. Não fica chateado, não. Faça como João Batista, que ele cresça e eu diminua. Diga, está pregando, mas está ganhando almas? Está cantando, mas está ganhando almas? Então, glória a Deus. Por quê? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Quem sabe pensava que João ia ficar triste. Se enganaram. Quem sabe pensaram que João ia ficar chateado. Se enganaram também. Porque eu sou só a voz. Eu sou somente vaso. Eu sou somente o canal. Eu sou somente o instrumento. Ele usa quem quer, quando quer e do jeito que quer, irmãos. Porque a glória é dele, o poder é dele e a honra é dele. Quem é que pode glorificar a Jesus por isso? Glória. A glória é dele, irmãos. A glória é dele. E por último, João Batista era humano. Repete comigo. João Batista era humano. E humano é quê? Falho. Apesar dessas atitudes, dessas qualidades que nós vimos na vida deste homem, João Batista, como qualquer um, era humano, era falho. A Bíblia diz que em um certo momento, quando ele estava preso, ele soube
sobre o que Jesus estava fazendo. E ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Cristo. Como é que pode, irmãos? Ele tinha pregado que Jesus era o Cristo e agora estava com dúvidas. Aleluia. Aí Jesus mandou dizer a João, diz lá João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Tem mais. Bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. Eu poderia, irmãos, falar somente sobre o que este homem fez de certo, sem mostrar o que ele fez de errado também, mas eu não fiz isso. Por quê? Porque isso só mostra que o perfeito, o santo, 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 o humanamente perfeito, que em tudo foi tentado, mas em nada pecou. O maior e o mais importante, quem é? É Jesus. Glória a Deus. É Jesus, irmãos. Noé se embriagou. Abraão era idólatra. Moisés matou o homem no Egito e escondeu na areia. Elias ficou depressivo. Davi adulterou e assassinou. E no Novo Testamento, Pedro negou. Paulo era perseguidor. Tiago e João queriam orar para descer fogo do céu e matar os samaritanos. E João Batista duvidou. Mas Jesus, em tudo tentado, mas em nada pecou. Aleluia. Por que é que eu estou falando isso? É porque tenha referências. Se inspire em pessoas, tanto da Bíblia como também não. Mas se espelhe e olha somente para Jesus. Porque se você olhar e focar no homem, você vai achar defeitos. Mas, se você olhar para Jesus, Aleluia. se você focar somente em Jesus, você não vai achar defeito nenhum. Você não vai achar erro nenhum. Olhe para Jesus. Imite Jesus. E você não correrá nenhum perigo de se afundar, de cair. Eu olhar para o homem, eu corro perigo. Porque eu penso, se fulano, um homem que era de Deus, fez isso e eu. Mas, se olhar para Jesus, nós não vamos submergir. Nós não vamos nos afundar. Pedro, quando estava andando sobre as águas, ele fez o quê? Tirou os olhos de Jesus. E quando tirou os olhos de Jesus, ele se afundou. Se você não tirar os olhos de Jesus, pode acontecer o que acontecer, mas você não vai cair. Você não vai se abalar. Se você olhar para Jesus, o diabo pode até tentar te derrubar. O diabo pode até te tentar tirar da presença dele, mas não vai conseguir. Por quê? Porque você está olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para alguém que não pecou. Aleluia! Aleluia! Então, meus irmãos, que possamos, assim como João Batista, ser voz de Deus, ser humilde, e tomar cuidado também para não se escandalizar de Jesus.
como ele fez. Como ele fez. João Batista foi milagre. João Batista foi voz de Deus. João Batista foi humilde. Mas também João Batista foi humano. Falho. Porque somente perfeito é Jesus. A minha esposa vai louvar. Mas antes eu quero lhe encorajar a colocar em prática essas atitudes que nós vimos. Deus, Ele quer te usar como usou João Batista. E se você deseja ser usado por Deus, se coloca na brecha. Sabe o que João fez? Ele estava no deserto, quando veio a ele a palavra do Senhor. E quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele saiu pregando o Evangelho. Se coloque à disposição de Deus. Ele quer te usar. Seja voz, mas seja humilde também. Reconheça que a glória dele, o poder é dele e a honra pertence somente a ele. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ficar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Enquanto ela louve, adore a Jesus. Glorifique a Jesus. Porque dar glória aqui, irmãos, é de graça. Louvar a Jesus aqui é de graça. Quantos não queriam estar aqui não podem. E nós aqui com fôlego de vida. A Bíblia diz que somente os mortos não louvam. Somente os mortos não glorificam. Então, se você está vivo, glorifique. Se você está vivo, dê aleluia, glória. Porque Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele fez por nós o que ninguém jamais poderia fazer. E diga como João, que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Sabe por quê? Porque Deus, Ele dá graça aos humildes. Mas Ele resiste aos soberbos. O diabo quis se orgulhar, quis ser como Deus, mas ele foi abatido. Ele foi jogado lá do céu para baixo. Porque qualquer um que quiser subir, vai descer. Mas também, quem quiser descer, vai subir. O diabo quis subir, ele desceu. E Jesus quis descer e subiu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Minha gente, eu ensaiei o hino, mas eu esqueci de abaixar o peito. Então nós vamos louvar outro. Glória a Deus. Só vamos deixar ele louvar. Santo Deus, aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e Deus de glória. Vamos louvar o Senhor, Senhor. Todos me conhecem pelo mar. Todos me conhecem só de ouvir falar. Alguns sempre perguntam falar. Com
presença vou me apresentar. Sabe que eu sou aquele que ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, o pai que sempre sabe pra confiar. Não me excluir, por bondade deu uma no fim do dia, a força da sua garra. E se preocupa, não preciso de formalidade. Eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só teu pai. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que me ouviu chorar. Eu sou o único que acredita. Amigo, todo mundo, ele não me chamou mas conhecido por sua. Toda vida deu uma alma. No fim do ano, a força do nosso acabou. E se precisar, não preciso de formalidade, qualquer intimidade, eu sou teu pai, eu sou teu pai. Não é sobre religiosidade, qualquer intimidade. Estar contigo a cada dia, na tua alegria, na felicidade, na dificuldade. Eu quero não preciso de formalidade, qualquer intimidade, eu sou teu pai, eu sou tua mãe. Não é sobre religiosidade, qualquer intimidade, é só chamar. Não preciso de formalidade, qualquer intimidade, eu sou teu pai, eu sou chamar. Não é sobre religiosidade, qualquer intimidade. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Eu sou teu pai, é só chamar. Eu sou teu pai, é só chamar. Aleluia! Chama ele porque ele espera. Eu quero ouvir a tua voz, ele vai ter saudade. Ele ouve mesmo, meu filho. Lembra que eu sou teu pai. Pode contar comigo em qualquer momento da tua vida. Aleluia! Aleluia! Eu sou teu pai, é só chamar. Sobre religiosidade, eu quero intimidade. Aleluia!
Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nesse momento por tudo quanto nós ouvimos da tua parte, por ter adorado e bendizido o teu nome, sentindo a tua gloriosa presença, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos, da força, graça, sabedoria na caminhada espiritual, Pai, que nós possamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos da tua parte, em nome de Jesus. Amém.